Boa noite. Boa noite. Está no ar o Jornal Empresarial. Meu nome é Victor Adão e hoje trataremos de um assunto muito especial da seara empresarial. Estou falando da falência, especificamente dos efeitos da falência. Mas antes de adentrarmos ao mérito, vamos fazer uma retomada histórica dos primórdios da época de Roma. Sabia-se que o cumprimento da obrigação pelo devedor é uma preocupação na humanidade. Então, na Roma, o que eles faziam? Se não cumprissem com a obrigação, eles pagavam com a própria liberdade, com a própria vida. No entanto, no decorrer do tempo, com a evolução do direito, isso mudou. A responsabilidade passou a recair sobre os bens do devedor, respeitando-se assim o princípio da dignidade da pessoa humana. Neste caso, a falência em si passou por grandes transformações, né? Tanto que hoje a empresa ela é tida como uma instituição social que visa a preservação da atividade e a manutenção dos empregos. A falência no passado, ela tinha uma conotação tanto quanto pejorativa, haja visto o seu significado falare, que significava enganar, faltar com a obrigação, faltar com a verdade. Pois bem, quanto ao conceito de falência hoje, podemos classificar, distingui-los em duas vertentes. A primeira econômica e a segunda jurídica. Quanto ao aspecto econômico, a falência é a condição da pessoa em que, no momento que ela recebe a prestação ou benefício a crédito, ela não tenha à sua disposição, no momento da contraprestação do pagamento, quantia suficiente para quitar a sua dívida. Na concepção jurídica, é um processo de execução coletiva dos credores contra o devedor, no caso o falido, cada um cobrando a sua cota à parte. Vamos agora para Brasília conversar com o repórter Jailson. Ele está lá com o presidente Jair Bolsonaro. Jailson, boa tarde. Boa noite, bancada do Jornal Empresarial. Estamos aqui hoje, vamos falar com o presidente da República, Bolsonaro, e vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito do processo falimentar. Boa noite, presidente. Boa noite aí, tá ok? Eu sou da Folha, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor a respeito do processo falimentar. Eu não pensei, não falo com a Folha não, tá ok? Eu não falo com você, você perguntou, eu perguntei. Eu não falo. Existe bem com o Paulo Guedes, tá ok? Responda a pergunta aí. Eu não falo com a Folha, tá ok? Você tá errado, eu não falo com a Folha, tá ok? Obrigado aí, próxima pergunta, valeu. Tem mais um? Valeu. Desculpe, pessoal, pela falha na comunicação, mas para sanar as dúvidas sobre o processo falimentar e os efeitos da falência, vamos agora para Jataí, onde está o nosso repórter Arthur Duval, Arthur do Mamãe Falei. Vamos lá, Arthur, é com você. Boa noite, bancada do Jornal Empresarial. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui hoje no município de Jataí para sanar uma dúvida do empresário Lucas Vasconcelos, do ramo alimentício, que teve a sua empresa em processo falimentar. Boa tarde, Lucas. Qual foi o problema da sua empresa? Qual que é a sua dúvida? Eu fui tentar tratar o meu suminho lá, engordar os cachaços, mas o meu ativo ele ficou inferior ao meu passivo, né? E aí eu tenho algumas dúvidas com relação ao processo de falência em si, né? Em relação às dúvidas, trouxemos o nobre professor de Direito Administrativo, Direito Empresarial, pós-doutor pela Faculdade Coimbra, Lucas Torres. Lucas, a respeito da situação do empresário, qual que é o procedimento e quais são as dúvidas do nosso querido empresário? Bom, a minha dúvida é com relação à minha pessoa falida, né, no processo de falência. O que vai acontecer nesse caso? O que acontece é que o senhor, primeiramente, será afastado das suas atividades como empresário. Sim. Nesse caso, quanto aos meus bens, eu ainda vou poder administrá-los ou não? Não. Em relação a isso, o senhor não poderá administrar seus bens durante o prazo de 5 anos em que correrá o processo de falência. Sim. Então eu só poderei retornar às minhas atividades só após esse período. Isso, só após esse período de 5 anos.
caso o senhor não cometa nenhum crime falimentar previsto na legislação. Se caso o senhor cometer algum crime, aí esse prazo ele vai pular para 10 anos. Muito obrigado. Só isso? E quais são os efeitos? Vocês não falaram. Espera aqui, deixa eu ver. Olha aqui. Temos um condenado. Condenado Lula? É você? Olha, aquele advogado não sabe responder nada. Até eu, que eu sou analfabeto. Aquele Estado Democrático de Direita não soube falar que eu, como condenado da justiça, pensei que os vencimentos antecipados do crédito é interrupção dos autos do trabalho e suspensão das ações individuais dos credores e a formação das massas falidas. Eu tenho mais aqui advogado medíocre do Estado que fala que seja um advogado, seja pelo mundo, não sabe de nada. Eu sei, o povo brasileiro. Muito obrigado, Luiz Inácio. Muito obrigado. Voltamos à bancada do Jornal Empresarial. Boa noite. Boa noite, bancada do Jornal Empresarial. Boa noite, telespectadores. Finalizando a reportagem sobre processo falimentar, estamos aqui hoje em Brasília, no gabinete do ministro do STF, Gilmar Mendes. Vem mais. Vamos questioná-lo a respeito da sentença que decreta a falência. Boa tarde, ministro. O que o senhor tem a nos dizer sobre a sentença que decreta a falência? Olha, de acordo com o artigo 99 da Lei 11.101 de 2005, estabelece que a sentença vai conter os demais incisos, que é o termo legal da falência. O juiz vai fixar um valor de 90 dias, vai nomear o administrador judicial, vai apresentar os efeitos da falência, intimará as próprias partes e apresentar o efeito constitutivo da lei. Muito bom, ministro, muito bom. Mas em respeito, o pessoal de casa quer saber, em respeito aos prazos, em respeito aos recursos, se eles têm efeito suspensivo ou não, o que o senhor tem a nos dizer? A lei, o artigo 100 estabelece que da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença e da improcedência do pedido cabe apelação. O prazo da interposição do recurso é de apenas 10 dias e o juiz ou magistrado que vai julgar o caso vai conceder o efeito suspensivo. Muito bom, ministro, mas para finalizar, em relação aos juros vencidos após a decretação da sentença, é exigível ou não contra a massa falida? E quais são as condições? Doravante os aspectos da lei, fala que no artigo 124 insinua que contra a massa falida não serão exigidos juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em próprio contrato. Mas se o ativo apurado não bastar, poderão pagar os pagamentos credores subordinados. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Eu sou muito seu fã, certo? Precisando de qualquer coisa, eu ligo para o senhor me soltar na cadeia. O senhor é fera. E é isso, senhores. Finalizamos por aqui a reportagem. Muito obrigado. Até mais.